A M4 sobrevive e como eu identifico se aquele determinado processador que está em oferta é para mim. Hoje nós vamos falar sobre o Ryzen 5 1500X3D versus o 5600. Como você decide qual dos dois processadores vai ser o mais interessante para você. Teu foco é em jogos, teu foco é utilização, uso misto, teu foco é economizar dinheiro, teu foco é longevidade. Tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo, então gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like e vem comigo. Bom, galera, vamos lá. Para vocês entenderem primeiramente o que são esses processadores e por que está se gerando esse comparativo entre o 5500X3D que está chegando em breve ao mercado da América Latina versus o Ryzen 5 e 600 que nós já encontramos aí tradicionalmente há bastante tempo no mercado. Primeiras especificações, então, o Ryzen 5500X3D, né, ele vem aí com algumas especificações bem interessantes, né, sendo um processador também de 12 núcleos e 16 threads com seu clock de 4 GHz e 96 MB de cache L3, né, TDP máximo de 105 watts. Questão de conectividade, suporte, né, então nós temos aqui o PCI Express 4.0, né, com suporte a memórias DDR4 3200 MHz. Até aqui nada de novidade, né, tirando a relação aqui do PCI 4.0 e também aqui dos 96 MB de cache, né. Já o nosso conhecido Ryzen 5600, estamos aqui no site da AMD, nós temos aqui também 6 núcleos, 12 threads, um clock de 4.4 GHz, TDP máximo de 65 watts, cache L3 de 32 MB e também aqui com relação à conectividade nós temos também o PCI 4.0. Então aqui a principal diferença entre os dois, né, é essa redução aqui do cache L3, originalmente 32 MB no 5600, né, com uma pequena diferença no clock, mas o principal diferença aqui é no cache L3, tá? Pra gente entender um pouco sobre isso, eu vou mostrar para vocês já um teste que tá rolando na internet aqui, mais uma vez mostrando o primeiro teste lá, foi o Ryzen 5500X3D versus o 5700X3D, recomendo se você não viu esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição ou nos cards aí aparecendo para vocês, e aqui o 5500X3D versus o 5600, tá? Mais um vídeo aqui do canal New Channel, o link vai estar na descrição. Ele fez esse comparativo, né, em vários jogos e agora aqui mostrando para vocês na prática, tá? Então aqui ele está comparando, né, o 5600 versus o 5500X3D, tá? Então nós temos aqui no momento, né, médias de 150 contra 140, 142 para o 5500X3D, tá? Primeiro teste aqui no Assassin's Creed Origins, tá? Lembre-se, pessoal, que tudo isso vai variar muito dos cenários, tá? Por isso que eu falei para vocês entenderem aqui se esse processador é para você ou não, tá? Muito se fala com relação a preço, com relação a posicionamento de mercado, mas é interessante você entender se esse tipo de processador é para você. Então, os X3D são processadores focados em jogos, no entanto, não são todos os jogos que se beneficiam, tá? Dessa tecnologia. Então, aqui nós estamos tendo ali uma diferença média entre 10 a 12 quadros entre eles nesse jogo, tá? Percebam aqui também com relação à utilização de processador, né? CPU aqui com o X3D tá ficando com uso um pouquinho mais baixo e tivemos ali essa média. Então aqui nos resultados dele nós tivemos aqui o 5500X3D tendo ali 7.9% no 1% low, 7% na mínima e 5% na média, tá? Então ele foi um processador ali que conseguiu ter uma melhora, mas quando a gente fala em melhora, não dá pra gente considerar apenas as médias, como vocês puderam perceber que o ganho maior foram no 1% low e na mínima, isso quer dizer que você tem em alguns cenários gameplay com mais estabilidade, tá? Então você tem que entender se o tipo de cenário que você pretende utilizar vai conseguir extrair melhor aí essa vantagem, né? E aqui o 5600 ficou melhor no 0.1%, que é aquele fração de segundos aqui mais rápido, ele ficou 6% melhor, possivelmente por esse clock um pouquinho mais alto, tá? Então tenha em mente isso aí. Mais um teste que ele fez aqui foi em Cyberpunk,
tá? É outro game aí bastante pesado e que consegue fazer utilização do cache 3D, tá? Então aqui também se tem uma diferença ali considerável, né? No FPS, 10, 12 quadros a mais, em alguns cenários até um pouquinho mais. E com relação ali, né, às temperaturas, né, nós temos o Ryzen 5500 ali X3D tendo temperaturas na casa dos 59, 60 graus. Aqui o 5653, né? Lembrando que o 5600 até está tendo um consumo ali um pouquinho mais alto, mas são dois processadores assim bastante próximos, né? E você tem que entender se aquela diferença aqui desses 10, 12 quadros é relevante para você, afinal isso vai se refletir no preço, vou falar sobre isso também até o final do vídeo, tá? Então agora aqui, considerando o final do teste, nós tivemos uma vitória mais expressiva para o 5500X3D, né? Chegando ali nas médias 21% a mais de performance, tá? Então em toda a linha a gente teve ganho. Isso aqui sim é um ganho consistente, né? Não é você ganhar nas médias, mas perder nas mínimas. Aqui você tem um ganho real, você ganhou no 1% low, na mínima, na média, na máxima também. Então aqui foi um tipo de game que conseguiu extrair tudo que o 3D Vcache entrega. Então perceba que mesmo tendo um clock menor, a maior diferença apareceu aqui por conta do cache L3, tá? Os dois processadores também são a mesma arquitetura, também 6 núcleos e 12 threads, tá? Lembrando que o vídeo original do canal New Channel vai estar aqui na descrição se você quer conferir toda a bateria de teste deles. Vou abordar alguns cenários aqui com vocês. Então agora aqui The Last of Us Part 2, né? Game aí bastante atual, né, o remaster. Estamos tendo ali 176, 180 quadros para o 5500X3D, enquanto o 5600 ficando ali na faixa dos 150, 160 quadros, tá? Outro cenário aqui que o 3D Vcache aparece e começa a fazer sentido, tá? É um game bastante exigente, né? Percebam ali que o processador está em 95%, né? O 5600 ali 95, 96 também. Então, é extremamente pesado, obviamente que ele está usando uma configuração gráfica aqui tudo no muito baixo, forçar ao máximo o processador, né? O limite aqui ser do processador e não da placa de vídeo. Não é o tipo de jogo que você precisa de todo esse FPS, mas o intuito é forçar para você ter o limite aqui e ver a diferença dos dois na prática. Tá? Com relação a consumo e temperaturas, né? O 5500X3D 60 graus, né? Bem baixo, o 5600 57 graus, então os dois ali, então mesmo que o 5500X3D tenha um TDP de 105 watts, perceba que na prática isso de fato não acontece, né? É um processador bem mais frio, com consumo bem mais baixo também, né? O consumo dele ali 73 watts, enquanto o 5600 85, então chega a estar consumindo menos do que o 5600, tá? Então agora nos gráficos de desempenho também temos ganhos mais modestos, mas temos um ganho aqui em toda a linha, né? Sendo ali de 7%, 9%, 12% e até 14% na máxima. Como eu falei, não é um cenário que você precisa, né, de 170 quadros, 190 quadros, né? O próprio 5600 aqui já estaria rodando de uma forma muito honesta, mas aqui é para forçar e tirar o máximo de cada um deles para você poder entender a diferença, tá? Então você tem um ganho sim do 5500X3D em toda a linha de FPS, tanto nas mínimas, médias e máximas, mas é o tipo de cenário que não necessariamente você precisa de toda essa faixa de quadros, tá? Então isso é um ponto muito relevante. Você entenda que sim, 5500X3D vai te entregar mais performance em alguns cenários, tendo diferenças pequenas ali de 7 a 10%, até alguns cenários chegando a 20%. Vai depender muito do game e da situação. No entanto, percebo que Cyberpunk, Assassin's Creed e o próprio The Last of Us não são games que você precisa de 150, 160 quadros. Às vezes você tendo 60 quadros estáveis para você jogar em alta qualidade, você já extrai o limite da tua placa de vídeo e já consegue ter uma gameplay bem fluida. Então, em muitos casos, essa diferença não vai fazer sentido você pagar mais caro num X3D.
para poder ter essa diferença de desempenho. Tá? E agora o teste em um game competitivo, né? Um dos poucos games aí competitivos que ele testou foi no CS, tá? Então temos aí 5500 X3D ele fazendo seus 620 quadros, enquanto o 5600 está fazendo na casa dos 610, 615 quadros, né? Claro que isso vai oscilar muito, mas é um cenário mais competitivo. Às vezes as pessoas têm dúvidas aí se para um foco competitivo faz sentido um X3D, e eu digo para você também que vai depender do cenário, tá? Aqui em alguns momentos eles chegam a ficar até com a mesma faixa de FPS, tá? Ou muito próximo. Então é o tipo de cenário que o CS ele não faz tão bem o uso do 3D V-Cache, né? Percebam que em alguns momentos eles encostam muito na performance, e o 5600 mesmo tendo bem menos cache, ele consegue ter um comportamento muito bom. Inclusive, ele tem um clock mais alto, então games como o CS gostam aí de clocks mais altos e não extraem tanto a performance relativa aí dos 3D V-Cache. Então, nos gráficos de desempenho, né, se teve ali um ganho na média de 3%, né, 1% e na mínima onde apareceu um pouco mais de estabilidade, justamente por conta de ter um cache, mas ainda assim não é um ganho tão expressivo, afinal já estamos falando que o 5600 está rodando acima dos 200 quadros, o 0,1%. Então, mesmo que exista ali uma diferença de ganho, né, a diferença de desempenho nessa faixa, é uma faixa de FPS altíssima. Então, para muitas pessoas, 120, 144 quadros nesse tipo de jogo vai fazer sentido. Então, o 5600 já lida muito bem, né? Considerando que na média ele ganhou 3%, basicamente não valeria um upgrade nesse tipo de cenário, tá? E outro teste que ele fez aqui é um Battlefield 5, tá? É mais um game aí estilo competitivo, né? Cenários aqui, porém, com um game bem mais pesado. No entanto, você vê um comportamento também semelhante de ambos, né? O próprio 5600 está fazendo ali mais de 250 quadros. O 5500 X3D oscila bastante, chega até uns quase 300 quadros, mas os dois têm um comportamento bastante semelhante também, tá? Então aqui se teve, né, 8,5% no 0,1% para os 5.600, né? E no 1% 6,7%, 9% na mínima, 14% na média, tá? Então perceba que no geral eles ficam ali em torno de 10 a 15% nos melhores cenários, salvo algumas configurações bem pontuais. São muito próximos, alguns cenários fazem mais sentido porque ele consegue trazer mais estabilidade, né, em todos os parâmetros, no 1% low, 0,1% mínimas, médias e máximas, tá? Mas não é uma diferença aí da água pro vinho. Mas e aí, Lucas? Devo vender meu Ryzen 5600 na expectativa de comprar um 5500 X3D com a sua chegada? Pois é, pessoal, vamos tirar as nossas conclusões baseadas nas especificações nos testes, o que eu recomendo também para vocês aqui no canal. Se você tem um Ryzen 5600 e está rodando bem os jogos que você busca atualmente, não faz sentido. É um processador interessante, o 5500 X3D, mas não é um processador para todo mundo. Como vocês viram, tem cenário sim, na média ali ele consegue ganhar de 10 até 15%, salvo alguns cenários pontuais, mas não é um ganho tão expressivo por conta de você se desfazer do 5600 para investir num 5500 X3D, sem falar que o 5500 X3D deve chegar custando na faixa dos R$1.100, ou seja, uma diferença aí de mais de 200, 300 reais em alguns casos com relação aos 5600. Eu diria que ele está mais próximo de preço do 5700 X3D do que do Ryzen 5600. Então se você tem um Ryzen 5600 hoje, só vai fazer sentido se você realmente tem algum cenário específico, como alguns dos testes que eu mostrei aqui, ou em outros cenários, por exemplo, como o COD Warzone, se beneficia bastante do cache 3D, tá? Se você de fato estiver perdendo performance, aí faz sentido esse upgrade, mas nesse caso é para o teu uso específico, não que a performance justifique um upgrade. Então não se empolgue e não faça gastos desnecessários agora, afinal estamos em transição de geração, faz mais sentido você talvez economizar um pouco mais e trocar
totalmente de geração, pegando já um X3D, mas na geração mais atual a M5, do que você fazer um upgrade dentro da M4, caso você tenha aí um 5600 ou um 5700X, que já são processadores muito robustos, salvo cenários específicos, vão te trazer uma performance você ir para um X3D. Agora, os cenários que vai fazer sentido você pegar um 3D V-Cache são, como eu falei, cenários específicos, games que de fato tiram benefício da tecnologia, ou para você que está em processadores mais limitados, você que está no Ryzen 5500, num 4500 ou gerações mais antigas do AM4 e realmente perderam bastante desempenho e você quer ter esse pequeno gás a mais em relação aos 5600 e 5700X, que são os upgrades mais populares, aí talvez vai fazer sentido você investir um pouquinho a mais, você que vai querer ficar mais tempo na plataforma sem mexer. Mas se você quer mais performance no futuro, vale mais a pena você já migrar para o M5 do que investir dentro aí do X3D no M4, afinal o preço vai chegar salgado na faixa dos R$1.100, para você que está no 5600 não faz o mínimo sentido, exceto em casos específicos. Então, meus amigos, espero ter ajudado você. Se você estava com dúvida entre os 5600 e 5500X 3D, são processadores bastante próximos, ficando ali em torno de 10 a 15%. Eu diria que ele fica exatamente no meio do caminho no desempenho entre os 5600 e os 5700X 3D. Para vocês terem uma noção, o 5600X versus 5700X 3D chega em média ali até uns 30% de performance. Então, o 5500X 3D que eu já havia trazido para vocês comparado com o 5700X 3D teve em média 16% de diferença, sendo agora ali em torno de 14% acima do 5600. Então, fica aí no meio do caminho, vai fazer sentido para algumas pessoas, mas para a galera que está empolgada achando que vai mudar da água para o vinho, talvez você vai acabar se decepcionando. Espero que você tenha curtido esse vídeo, gostou, já sabe, não esquece, se inscreva, deixa aquele like. Nos vemos até a próxima. Abraço a todos e até mais. Valeu!